E aí um dia eu percebi uma relação muito bonita na Bíblia a respeito de Paulo, Daniel e João. O Daniel, ele é chamado de homem muito amado, acho que umas 3 vezes, se eu não me engano, lá no texto bíblico. Homem Uhum. amado, homem amado, homem muito amado. E para Daniel foi entregue, ele fez uma pergunta simples para Deus, né? O cativeiro de Israel vai durar 70 anos. Essa era a questão dele. E Deus trouxe para ele as 70 semanas, que são 70 semanas de anos, 490 anos a respeito de toda a trajetória de Cristo, desde ali, da onde ele estava, até a morte do Cordeiro e até depois, no fim do mundo. Tudo foi explicado para Daniel. Então, por ser muito amado, né, também veio muita revelação para ele, né? Da mesma forma, Paulo, né? Paulo era um cara que perseguia os cristãos, mas depois ele entendeu, né? Eu brinco, eu falei com um rapaz da minha célula ontem. O Paulo era um cara extraordinário, estava virado para cá. Deus só pegou esse cara extraordinário e falou: "É para cá, meu filho." Né? Virou para cá, ele continuou sendo o mesmo cara extraordinário, só que agora para o lado certo, né? Aham. E ele foi é, se envolvendo e conhecendo tanto a Jesus a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu. Isso é uma coisa que não aconteceu, pelo menos a Bíblia não narra, né, pastor? Com ninguém, a não ser com ele e com o João. Né? O João também foi ao terceiro céu por causa do Apocalipse, né? E aí ele falou que a revelação foi tão grande que ele recebeu o famoso espinho na carne lá e tudo, né? E a gente vê que o Coríntios, por exemplo, né, o capítulo 13 de Coríntios é um compêndio ali sobre o amor. Então a gente vai sempre fazendo essa relação. Daniel, homem muito amado, recebeu muita revelação. Paulo conhecia muito do amor, recebeu uma enorme revelação. João chama as pessoas de filhinhos, né? Ele se sentia o discípulo mais amado, né? O versículo sobre amor mais profundo da Bíblia está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma. Tudo que diz respeito a amor é com João. João toda hora só fala em amor, só trata com amor, né? E aí ele recebe o Apocalipse, recebe 3 cartas espetaculares. O Evangelho de João é muita revelação. Então, assim, eu percebi que quanto mais amor, mais revelação. E por eu buscar tão profundamente, também foi me entregue um pouco dessa revelação. Né? Então, assim, quanto mais a gente ama, mais a gente busca, mais quer Jesus, mais ele se revela a nós. E um dia eu vi um versículo que fala exatamente isso. Eu falei, olha que incrível, né? Primeiro a gente aprende, depois Deus fecha, colocando resumido num versículo ali, né? Aham. João 14:21, vou citar ele aqui para não errar. Peraí, que ele é bonitinho. Deixa eu só abrir aqui, João 14:21. E você que tem alguma pergunta para fazer para o Vander, manda aqui para a gente. Pode fazer a pergunta que ele vai responder. Enquanto ele. Se eu souber, né, pastor? Já temos perguntas aqui, ó. Então, Vander, João Ó, 14:21. fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus está mostrando o que é o amor. Amar a ele é ter os mandamentos e guardar. A gente manda beijinho para Jesus, dá abraço em Jesus, mas o amor com que ele se sente amado é a obediência, é os mandamentos cumpridos, né? E ele fala: aquele que me ama será amado por meu Pai. O versículo está falando em amor o tempo todo, né? Aquele que me ama será amado. Aí ele fala: eu também o amarei e me revelarei a ele. Né? Amém. Então a Olha só. revelação vem por causa do amor. E aí ficou fechado aí no versículo. Né? A hora que eu vi, eu falei assim: olha, como que é Deus, né?